com vocês? Oi, tudo bem? Tem um convite muito especial hoje, loira na estrada. O nome real é Carol. Carolina. Carolina, você é de onde? É Curitiba. Curitiba, um Curitiba, lugar que Paraná. eu conheço no Brasil. Ah, eu legal. conheço muitos lugares, O que mas você achou de Curitiba? gostei. Não, muito bipolar o clima. Muito. Mas gostei. Então, ela é minha amiga, ela me achou no Instagram originalmente e ela foi meu primeiro contato aqui na Flórida e me convidou pra casa dela. Já fizemos amizade, eu acho que tudo deu certo, né? Eu também tenho um vídeo com ela no canal dela. Da gente indo conhecer Deerfield Beach, que é uma praia aqui perto. E ela me ensinou muita coisa dessa área. Eu te agradeço muito pela amizade e tudo, porque eu realmente cheguei aqui sem nada. E eu também agradeço a amizade, que aqui é sempre bom a gente ter amigos por perto, né? Principalmente a brasileirada, igual ela, né? Americana e brasileira ao mesmo tempo. E o Max tá bem doido. Sim. Então, ela tem uma história bem louca, eu acho. Por quanto que vocês acham que minha história na favela do Rio de Janeiro é louco, eu acho sua história até mais louca. E ela falou isso pra mim assim que a gente se conheceu, né? Ela vai falar, ela vai contar. Então, ela é caminhoneira. Caminhoneira. Caminhoneira, palavras difíceis em português. Cunhô, NHO. E aqui nos Estados Unidos, que normalmente é um trabalho que é feito pelos homens, né? E velhos. Homens e velhos. Pra mim, sendo estrangeira, brasileira, jovem, mulher, é tipo bem fora do normal. Bem fora do padrão, exatamente, sim. É mesmo. Ela tem o próprio canal dela, eu vou botar toda a informação ali embaixo do vídeo, mas por enquanto eu queria entrevistar ela pra conhecer meus seguidores aqui no YouTube. Vai lá depois no canal dela pra Dá uma olhadinha lá. Sim, muito legal. Primeira pergunta. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Você sempre gostou de dirigir? Então, eu sempre gostei, tipo, de Jeep. A minha primeira paixão, assim, com carro foi Jeep. E eu comprei meu primeiro Jeep, na verdade, aqui nos Estados Unidos. Porque um Jeep no Brasil, um Troller, né, que é o modelo de Jeep que tem lá, é bem, assim, caro. Sim. Então, eu comecei a fazer umas trilhas ou umas coisas assim com Jeep aqui nos Estados Unidos. Foi quando eu comprei meu primeiro Jeep aqui. Eu já tive dois outros carros antes do Jeep, mas o Jeep foi aqui nos Estados Unidos que eu tive a oportunidade de comprar. E comecei a fazer trilha, ir na lama, essas coisas eu sempre curti, tipo, gostei de coisa radical. E um dia eu falei uma coisa assim que eu falei da boca pra fora, mas só pra vocês verem como as palavras têm poder, né, galera? Eu falei brincando, eu falei assim, nossa, eu amo tanto o Jeep que eu nunca mais que eu não dirigiria mais um carro menor que um Jeep, só alguma coisa maior. E daí eu comecei a dirigir caminhão. Manifestação, gente! Pois é, e daí quando eu comecei a dirigir caminhão, eu lembrei disso, eu falei, caraca, tipo, eu falei pra mim mesmo. Eu falei, cara, as palavras realmente que a gente fala atrai, tem poder e tudo mais. Então, assim, foi uma coisa muito legal, assim, que eu fiquei bem surprised. Sim. Nossa, eu acredito nessas coisas também. Nossa, eu também, muito. E o que exatamente fez você querer ser motorista do caminhão? Eu já tava morando um tempo aqui nos Estados Unidos e aí uns colegas nossos que tem uma companhia de caminhão fez a sugestão, né? Eles perguntaram, o que você acha dessa profissão? É uma profissão legal, combina com o seu estilo de vida porque você gosta de viajar. Então aí eu comecei a pensar, comecei a ver mesmo, eu falei, realmente, tipo, você pode dormir no caminhão, os caminhões aqui nos Estados Unidos são muito grandes, confortáveis, é tipo uma mini casa, e realmente você vai poder viajar, ter uma certa liberdade e tá trabalhando ao mesmo tempo, que no caso você não fica sem fazer dinheiro enquanto tá fazendo as viagens. Aí eu falei, olha, vamos unir o útil ao agradável, eu gostaria de fazer sim, né? E daí fui atrás de tirar a carteira e foi assim que tudo isso começou. Isso foi a motivação principal, viajar, conhecer lugares e tá trabalhando ao mesmo tempo que podia fazer isso, né? Acho muito legal quanto você conhece os Estados Unidos, porque muitas pessoas chegam aqui,
vem aqui só com esse, não sei, esse pensamento de conhecer Nova York, ou Miami, ou Califórnia, e tem muita coisa nesse país. Os Estados Unidos é muito, muito lindo mesmo. Assim, a geografia, né, dos Estados Unidos é bem diferente da do Brasil, mas assim, não deixa nada a desejar, né? É diferente, tipo, nos Estados Unidos tem muito deserto, no Brasil tem muita praia, muito verde, aqui tem uma diferente, mas a beleza, assim, é impressionante. Eu passei por lugares que, olha, eu já fui até pro Grand Canyon de caminhão. Muito legal. Nossa! E como que você foi recebida como caminhoneira jovem nessa profissão que normalmente é, como eu falei, feito de homem pra velho? Pra homem bruto. E quando eu penso nessa profissão, eu penso nesse perfil de homem, né? Meio urso, com meio... todas essas tatuagens feias por aqui, que vem gordinhos, que não sei. Tem muita. É um desfile de moda no truck stop que você não tem noção. Às vezes eu faço uns snaps lá pra dar umas risadas, porque olha, é um desfile de moda, é o Truck Fashion Week, que a gente fala. E sim, é um perfil assim de pessoas, né, e homens bem completamente diferente do meu perfil, por isso que acho que chamou tanto atenção, assim, do povo. Mas né, tipo, você tá num ambiente bem diferente, assim. Dá pra ver, assim, uma diferença gritante, mas eu acho que dá pra fazer tranquilo, assim. Bom, vamos quebrar todos os preconceitos. Com certeza. E falando dos preconceitos, você já percebeu que existem preconceitos que se tornam o seu trabalho mais difícil? Já confrontou problemas sendo mulher na estrada? Olha, a gente nota que tem, assim, muitos, né, muitos olhares, assim, as pessoas normalmente, tipo, você olha normal, né, mas aí por ser uma mulher dirigindo um caminhão, aí as pessoas ficam olhando mesmo, assim, tipo, né, aí chega uma hora que você até fica meio irritado, assim, porque, assim, você vê que tá todo mundo em volta ali olhando e às vezes isso até causa uma pressão, né, mas é porque realmente gera curiosidade, não é nem por mal, né, mas é que é uma coisa bem diferente, então. Mas tem muitas mulheres, tanto no Brasil, como Estados Unidos, como no resto do mundo também, nessa profissão, e também meio assim que quebrando o paradigma, então é uma coisa que tá ficando cada vez mais popular, e é um trabalho que qualquer pessoa pode fazer, só vai de aprender mesmo. Claro, claro. Eu me lembro quando eu era criança, fazendo esses road trips com minha família, sempre passando um caminhão, eu sempre fiz assim. Acontece muito. Eu sempre faço. Que legal. Dá um pouco. Eu gostaria de cruzar com você. Eu estou curiosa, qual é a sua maior irritação na estrada com os outros drivers? Olha, eu vou falar uma que eu vou salvar a vida de muita gente aí, hein? É muito chato pro caminhoneiro e muito importante pra quem tá de carro saber. Galera, uma coisa que me irrita muito quando eu tô dirigindo é um carro entra na minha frente e reduz a velocidade. Uma porque normalmente isso acontecia comigo também quando eu dirigia, antes de eu começar a dirigir caminhão, né? Quando a gente só dirige carro, a gente não tem essa noção do que é um caminhão. E a gente tem aquela impressão que o caminhão é lento. E assim, realmente, o caminhão ele é mais lento que um carro, mas ele não consegue frear rápido, por ele ser muito pesado. Então, se você é um carro e entrou na frente do caminhão e reduziu a velocidade, o cara do caminhão fica muito estressado, porque ele não quer dar uma pisada no freio muito forte, né? Porque vai quebrar o freio, né? Na verdade não, na verdade o soco é muito grande, né, pra dar uma parada rápida, e o caminhão, como ele é muito pesado, pode mover a carga lá dentro do trailer. E também algumas coisas no caminhão podem cair, pode vir tudo pra frente, assim, dependendo da força da pisada. Tudo no caminhão fica tudo preso, mas se você pisar muito forte, vem tudo pra frente, cai tudo lá de cima, cai coisa na minha cabeça. Cai coisa na cabeça. E assim, quando eu tinha um caminhão, a gente levava umas gavetas, né, em cima do caminhão, amarradas, claro, presas, mas numa freada todas as gavetas saíram de dentro do negócio e caiu roupa, e caiu bolsa, e caiu tudo. Abriu uma porta e caiu umas roupas, então é uma loucura. Aí um acidente, pode acontecer. Assim, é perigoso. É perigoso, então assim, os carros que entram na frente do caminhão, se for mesmo pra entrar na frente, entra e vaza. Não fica assim rolando na frente dos caminhões, porque o caminhão ele não tem
esse controle de frear rápido, e uma freada brusca pode prejudicar o caminhoneiro, né? Tanto pelas coisas que caem dentro do caminhão, quanto a carga do caminhoneiro que se move, e ele acaba sendo responsável pelo dano na carga ou alguma coisa do tipo, dependendo da empresa que ele trabalha. E além, né, de que se o caminhão chegar a bater no carro, vai ser um estrago muito grande, não vai fazer nada com o caminhão, mas vai detonar o carro, porque o peso do caminhão é o que tá em jogo, e isso que torna perigoso. Quem me Não entra mais na frente do caminhão, não, por não favor. faz isso. Se entrar, se manda, galera. Não se enrola. Bom saber disso. Boa dica aí. Foi difícil obter sua carteira de motorista aqui, que é CDL? CDL, carteira CDL, no caso em português. Eu achei bem tranquilo tirar a carteira. Não é fácil, mas é rápido. Aqui nos Estados Unidos é papum. Então eu levei 2 meses para tirar a carteira de motorista, contando o... Tem que ir a uma escola? Tem que ir no DMV primeiro, fazer 3 testes teóricos. Antes de começar esses testes, eu estudei por 1 mês as apostilas. Então, antes de ir para fazer os testes, você faz um estudo em casa mesmo. Aí começa a fazer os testes, e depois dos testes você tem que fazer exame médico. Aí começa a escola prática para aprender a fazer o Pre-Trip Inspection, que é fazer a inspeção visual do veículo. Então esse é o próximo teste. E quando você passa nesse teste, tem 3 testes de manobra. E por último, um road test, que é um teste na rua. E tudo isso leva aí... Eu levei 2 meses. Se você tiver mais disponibilidade de tempo, você pode levar até 1 mês. Tem gente que leva 3 semanas, se tiver muito na pressa e conseguir passar em tudo logo de cara. Então, assim, o mínimo de tempo eu acho que levaria pra alguém seria 3 semanas. E no máximo você tem 1 ano também pra concluir tudo isso. Tá, Maxi. Que tem pessoas que trabalham e também não tem tempo de estar na escola, porque é um pouco demorado os processos da escola. Mas não se enrola no processo. Quando você está conseguindo, o processo vai fácil. Ele flui, ele vai fluindo. E eu só que a escola que eu fiz foi um pouco ruim, porque eles não explicavam muito bem, não ensinavam nada direito, você ia lá meio que ficava tudo pelas coxas. Então eu aluguei um carro, uma caminhonete com um trailerzinho, e fiquei treinando num estacionamento o dia inteiro. E foi assim que eu aprendi a noção de virar o trailer porque é o lado oposto, né, quando você dá a ré. Então aí, só no dia do teste eu tive que fazer no caminhão, que é muito maior. Então, mas tudo deu certo. Bom. Muito respeito. Veio aquela concentração, assim, eu falei assim... Imagino. Vamos lá. Nossa, eu gosto de dirigir, mas não posso nem imaginar como é dirigir um caminhão assim, grandão. A noção de espaço, ela muda muito. É basicamente a noção de espaço que você tem que ter, assim, bem em mente. Você escuta, eu não escrevi essa pergunta, mas pensei agora, você escuta mais música, ou podcast, ou livros? Muita música. Sim, que tipo de música você gosta de ouvir? Muito reggae, muito rock americano. E também uns rocks do Brasil, tipo Raul Seixas, uns rock antigos, assim. Ela me ensinou vários bandas. Do Raul, ela gostou. De hip hop também, uns raps, gosto de rap do Brasil também. Que conselho você daria para alguém que é realmente um estrangeiro? Estamos falando mais do que nada com estrangeiros, mas também pode ser americano. Alguém que quer entrar nessa profissão. Determinação, concentração e foco. Se você tiver, né, ao ponto de tomar essa decisão de virar caminhoneiro, ver os prós e os contras, ver certinho o seu estilo de vida. Eu acho que bem importante o estilo de vida, tem que combinar com a profissão. Porque se você é uma pessoa que gosta de ter rotina, ficar em casa, sair de um horário, voltar e fazer as suas coisas em casa, talvez esse não seja o melhor tipo de trabalho para você. É mais para uma pessoa que é desapegada de relógio e horário, porque você também pode fazer seu próprio horário durante o trabalho. Mas você fica muitos dias fora de casa, então uma pessoa que tem filhos, eu já acho que é mais difícil se adaptar do que uma pessoa que não tem filhos e não tem assim muito o que prenda. Então, isso foi minha próxima pergunta, por último, que quais são as vantagens e desvantagens? Eu diria que a desvantagem para um pai de família, uma mãe de família que tem os seus filhos, que tem sua casa, as suas responsabilidades, tipo, os filhos precisam ir para a escola, então se torna bem viável, assim. É uma pessoa com família, claro que dá, né, óbvio, mas assim, eu digo, se você for pra fazer essa escolha, é isso que você deveria pesar, né, porque você vai ficar aí 1 mês fora de casa, às vezes 2 meses fora de casa,
Então você tem que ver se o momento da sua vida combina com a profissão, porque é uma profissão que você fica bem solto, assim, bem largado no mundo. Dorme em qualquer lugar, dorme num dia num estado, outro dia no outro. Então, assim, você iria se adaptar a esse estilo de vida, morar num lugar bem pequenininho, com o mínimo possível. Quanto menos é mais no caminhão, né? Quanto menos coisa você leva, mais espaço você tem. Que é tipo uma vida minimalista. Muito minimalista, muito pouco espaço ali. Então, assim, se esse for o estilo de vida que você tá disposto a levar por um tempo, acho que é da hora, a experiência é maravilhosa. Eu fui para 38 estados em um ano. Uau! Então muito mais legal. Que a maioria dos americanos. Não, é top. O trabalho em si é legal, é puxadinho, mas é legal. Tudo que você vê, as paisagens, as pessoas que você conhece, as comidas. Então, assim, é uma experiência de vida enorme. Daí você tem que balancear se você tá no momento certo da sua vida pra fazer isso ou não. Por último, uma pergunta mais. Você seria caminhoneira no Brasil? Olha, recebo muito essa pergunta e eu conheço muita gente no Brasil, principalmente depois do canal, porque comecei a ter contato com vários caminhoneiros lá e infelizmente, galera, todo mundo sabe que o Brasil, assim, tá bem perigoso, né? E é perigoso pros caminhoneiros, acontece muito roubo de carga de caminhão, sequestro de caminhoneiros. Então, eu acho que seria bem perigoso. Eu gostaria de dirigir, assim, pra ver como é que é, pra conhecer alguns lugares também. Mas eu acho que trabalhar no Brasil, assim, definitivo, já que eu tenho a opção de trabalhar aqui, eu escolheria aqui pra trabalhar. Por causa da segurança. Aqui também tem seus perigos, mas é bem menos. Que bom! Nossa, muito legal a sua história. Gente, que legal. Ela é uma inspiradora pra mim. Eu acho muito, muito legal a sua história. E eu acho legal a sua. Duas histórias muito, assim, quebra de paradigma. Que quando eu conheci a Doroteia, eu comecei a seguir o canal dela justamente por, né, uma mulher dos Estados Unidos morando na favela do Rio de Janeiro. Eu falei, what? Como assim? Fala português fluente, a bicha? Aí comecei a assistir os vídeos, né, e falei assim, meu Deus, cara, isso é muito diferente, nunca vi nada parecido. Aí adicionei ela no YouTube, comecei a assistir os vídeos dela e foi aí que eu descobri que ela tava vindo pra cá e mandei a mensagem, né? Aparece aqui quando vim pra Flórida. Mas é bem legal, tanto a tua história quanto a minha. É tipo o oposto do normal. Sim, eu gosto disso porque prova que realmente a gente pode fazer qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa que pode imaginar é possível, não tem limite. Fica com sua intuição bem alta, escuta isso. Escuta a voz interior que ela sempre fala com a gente. Mas vai longe. Vai longo? Vai longe. Vai longe. Nossa, eu sempre confundo isso. Tudo bem. Nossa, muito obrigada por aparecer aqui hoje. Obrigada. Adorei o convite, adorei o vídeo. Vamos combinar muito mais, gente, que somos vizinhas. Vamos, e olha, eu vou tentar, tá, galera? Não vou prometer, mas eu vou tentar fazer a mesma entrevista com ela no caminhão, tá? Nossa, não vou prometer, mas vamos tentar. Ela vai daqui um pouco... Não, amanhã você vai. Ela vai trabalhar amanhã e você vai por uns meses ou umas semanas, vai voltar, vai assim, mas e mais pra frente a gente vai ver. Sim. Então, qualquer ideia, coisa, deixa lá no comentário, por favor. Que a gente mora bem perto uma da outra, então manda ideias. Dá pra fazer muito mais colaborações juntas. Muito legal. E quem mais? Siga no Instagram dela e também na minha. Eu vou deixar aqui na tela e também ali embaixo. Loira na Estrada. Que é Doroteia, __V, o mesmo nome do meu canal. Me dá um like, que mais? E se inscreva no canal da Doroteia, no meu, todo mundo junto misturado. Já. Manda um beijo, bebê. Mande um beijinho, Max. Um beijinho. Say bye. Bye. Ele começou a falar bye. Meu Deus, que legal. Surpresa. Tchau, então. Beijo.